Que a paz esteja com todos. Eu quero compartilhar com vocês a mensagem que está em Mateus capítulo 18, verso de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, e eu no meio deles. Nós chegamos exatamente na metade do ano de 2020, com muito mais dúvidas do que certezas. Talvez mais lágrimas do que sorrisos. A pandemia que estamos vivendo, além de causar muitas perdas, tem provocado mudanças de rotina na vida de muitas pessoas, quanto ao trabalho, às relações sociais, às atividades recreativas, o funcionamento das escolas e das celebrações religiosas. Como esta mensagem tem um caráter cristão, eu gostaria de trazer à memória os registros bíblicos quanto à adoração a Deus ao longo dos séculos. A Bíblia é um conjunto de mais de 6 dezenas de livros, divididos em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento registra a história do povo hebreu, seu relacionamento com Deus e a sua trajetória espiritual, descrita de Gênesis até o livro do profeta Malaquias. O Novo Testamento tem início com os 4 evangelhos, com a narrativa da anunciação de Jesus, a sua vivência, morte e ressurreição. Para os cristãos, as duas partes da Bíblia, Antigo e o Novo Testamento, se completam e revelam o caráter de um Deus único e criador dos céus e da terra. Podemos afirmar que as nossas ações espirituais e religiosas estão inspiradas numa tradição judaica cristã. Uma das práticas mais antigas do reconhecimento de um Deus criador e soberano está registrado no livro de Êxodo. Há mais de 3.500 anos, os hebreus vagaram por 40 anos pelo deserto. Naquele tempo, eles construíram um tabernáculo para se reunir e adorar a Deus. No interior desta grande tenda havia um lugar santo, onde apenas o sacerdote podia entrar. Ao fundo, um grande véu separava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus para os hebreus. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, os judeus haviam consolidado o seu reino, e Salomão, filho do rei Davi, construiu o templo em Jerusalém, para que a Arca da Aliança pudesse finalmente ter uma casa. Todavia, em 586 a.C., o templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Posteriormente, o templo foi reconstruído por Neemias e, alguns séculos depois, novamente destruído, desta vez pelo Império Romano, no ano 70 depois de Cristo. Esta descrição histórica tem um propósito nessa mensagem que nós lemos hoje. Muitas foram as tentativas do homem de se relacionar com Deus, mediante símbolos e as construções edificadas por mãos humanas para representar esta aliança terrena com a celestial. Os registros bíblicos são fartos em revelar a fragilidade e a efemeridade destas obras, que sucumbem às tempestades, terremotos e à invasão dos povos inimigos. Por isso que o Novo Testamento, os Evangelhos, anunciam as boas novas do reino de Deus, quebrando esse paradigma. Jesus é enfático ao declarar: derribarei este templo e em 3 dias eu o levantarei. As boas novas do reino de Deus nos revelam o valor individual de cada um em uma pergunta retórica, descrita em 1 Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Segundo esta palavra, cada um de nós somos a habitação do Espírito de Deus. Toda vez que 2 ou mais pessoas se unem pela unidade desse Espírito, nos tornamos a igreja viva de um Deus vivo. A igreja de Jesus não pode ser destruída, pois antes que Deus dissesse que haja luz, ele disse que haja a cruz. Deus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Talvez você se questione: se Deus é soberano, qual é a minha relevância? Nós fomos chamados e comissionados para anunciar diariamente as boas novas do reino de Deus, revelando a essência do Espírito Santo, caracterizada pelo amor, misericórdia, bondade, longanimidade, compaixão, mansidão, domínio próprio e a paz. Em tempos de pandemia, estamos limitados
e ir ao templo físico. Mas isso não impede de que possamos exercer o Espírito Santo em nossas relações cotidianas. Devemos evitar o aperto de mão, o abraço ou o ósculo santo. Não estarmos reunidos é péssimo. O isolamento social nos incomoda e nos entristece. Mas isto não é o fim da igreja, é apenas uma circunstância passageira, as quais exige de cada um uma revisão de conceitos e mudanças de algumas práticas sociais, profissionais e cristãs. Vou compartilhar com vocês um testemunho o qual tenho vivenciado nos últimos meses. Eu sou professor há mais de 30 anos. Nunca fiquei um período tão longo afastado do meu local de trabalho. Mas isto não significa que eu deixei de ser professor e que a educação escolar chegou ao seu fim. Os professores e alunos estão se adaptando a outras formas de estudo e aprendizado. Atualmente estamos utilizando as aulas remotas, as tarefas são online e o uso de aplicativos estão ajudando muito nas ações pedagógicas. Deixar de ir à escola, não estar com os meus colegas de trabalho, não encontrar os meus alunos em uma sala de aula é algo que não me alegra. Todavia, dentro do contexto atual, é o possível, é o recomendado a ser feito por uma questão de saúde pública. Isso também vale para o funcionamento do templo, das igrejas físicas. Talvez seja o tempo que Deus permitiu para que as pessoas do núcleo familiar possam rever as suas práticas religiosas. Talvez seja o tempo de ser mais autônomo e íntimo com Deus, procurando um canto para dialogar com Ele. Talvez seja o tempo de dedicar um tempo em oração familiar. Talvez seja o tempo de fazer de cada refeição uma santa ceia em agradecimento pelo pão de cada dia. Talvez seja o tempo de dar graças pelas bênçãos de Deus que se renovam a cada manhã e nos mantém vivo. Que Deus te abençoe e você possa ter um final de dia e uma semana abençoado em nome do Senhor Jesus.